Muito obrigado a todos. Jorge, muito obrigado. É um prazer estar com você aqui para a gente poder falar um pouquinho do setor e também especificamente da Trisul. Michel também, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fernando também, CFO da Trisul, está aqui conosco hoje. Estou atrapalhando vocês todos em casa, estamos se acostumando aí a um novo momento. Glauco Legatti também, nosso analista-chefe, cobre o setor, cobre o case de Trisul. E, Jorge, eu queria começar com a primeira pergunta para você, que veio dos nossos internautas, dos nossos clientes que nos seguem. Eu queria entender um pouquinho qual que é a visão da Trisul para a continuidade dessa situação do coronavírus. A gente viu que em São Paulo, onde vocês são principalmente afetados, isso foi estendido pelo governador João Dória para o dia 22 de abril. As notícias mudam a cada minuto. Agora o ministro Mandetta falou um pouco que os medicamentos já foram todos aprovados, já podem ser colocados em todos os casos, estava bastante animado com isso. Queria saber de vocês, qual a expectativa de vocês para isso tudo que está acontecendo? Bom, gente, obrigado aí da chance, oportunidade para que a gente fale essa hora. 6 horas após um dia cheio de videoconferências, isso virou rotina. Nós estamos aí já na 4ª semana, onde, quer dizer, a partir do dia 11, 12 de março, a gente viu que essa questão de corona estava aumentando, e passamos, então, a liberar as equipes. Foram todos para casa, colocamos todos os instrumentos tecnológicos, computador, Zoom e todos esses aparelhos para a gente poder fazer. Então, nós estamos na 4ª semana. Nesse início aí da 1ª, 2ª semana, acredito que demos uma patinada, como todo mundo é normal, até saber interagir com todos esses instrumentos. Mas agora que estamos já na 4ª semana, eu estou vendo que as coisas já estão andando num ritmo mais acelerado, as pessoas em casa já estão interagindo bem, temos reuniões direto aí, calls, tanto com a empresa como com os sindicatos, já estamos tirando isso de letra e as coisas funcionando. Mas, obrigado, então, por estarmos aqui e respondendo a pergunta específica. Eu acho que nós estamos já acostumados com isso, vou repetir outra vez, mas mais importante que tudo, a Trisul está num momento muito bom e ela, quando veio, quer dizer, por um lado é uma pena, porque a gente estava num crescimento enorme, vindo aumentando os lançamentos, boa velocidade de venda, boas compras de terreno. Após o follow-on, estamos com o caixa cheio, bastante confortável, e veio esse impacto aí, onde a gente teve que fechar os estandes de venda, nossas vendas caíram 85%, mas, por outro lado, as obras estão todas funcionando. Temos aí 20 e poucos canteiros de obra em ordem, funcionando. Eu tenho ido 1 ou 2 vezes por semana visitar os canteiros, e a gente receita à medida que as obras andam. Então, nesse sentido, é bom para nível de resultado. Nível de venda, não dá, isso aí talvez... Vamos ver quando essa história melhora, mas tá, todo mundo assim, a gente não conta muito com venda, mas estamos atravessando isso num ótimo momento. Caixa cheio, bons terrenos adquiridos, comprados, estamos desenvolvendo bons produtos. Para resumir uma frase, eu acredito que a Trisul tenha uma das operações mais seguras que as incorporadoras hoje têm, porque nós estamos operando em São Paulo, Zona Sul e Zona Oeste, terrenos muito bem localizados, produtos muito bem desenvolvidos, temos um endividamento zero, somos caixa positivo, todas as nossas obras temos financiamento assinados, contratados, rodamos um fluxo de caixa e reduzindo os lançamentos, ainda não descontinuamos o guidance, vamos ver no futuro próximo o que nós vamos fazer, se vamos continuar, para quanto que vamos, porque eu não acho certo descontinuar o guidance e não dar uma visão do que pretendemos fazer, então vamos esperar um pouco mais, mas pela localização dos terrenos, pelos produtos, pela confiança, pelo tamanho do caixa,
pela situação que a empresa está, eu acredito que a gente esteja numa situação única e muito bem posicionado para atravessar essa crise, que espero que seja curta. Ô Jorge, até aproveitando um pouco o ganho, você estava falando, de certa forma, que o canteiro de obras se mantém intacto, mas se fosse, teoricamente, um viés como construtor, é melhor ter o stand, se fosse para escolher, né, um menos pior, o stand fechado de vendas ou o canteiro aí temporariamente parado? Teoricamente, o que você acha que afeta mais ter ali o stand parado nesse momento, nesse curto prazo? Bom, Glauco, é uma questão de segurança acima de tudo, né? Você tem que sempre pensar no bem-estar das pessoas. Eu acho que a gente não tem nem como pedir para deixar os estandes abertos, não temos nem essa escolha, porque quando você está no estande de venda, de repente você não consegue ter um ambiente tão arejado, higienizado, porque você recebe público, recebe gente de fora, você não sabe de onde que veio nem nada, hein? Mas nos nossos canteiros de obra foram autorizados a atuar, a trabalhar desde o início, desde o dia 16, 17 de março. São locais arejados, são locais cuja higiene é total, a pessoa que entra tem um tanque para lavar a mão, temos álcool gel no estande, damos treinamento para todos os funcionários e entrarem desde a higiene de entrada, higiene de saída. Durante as refeições, eles sentam afastados 1 metro do outro. Isso foi feito um filme. Esse filme foi mandado para o governo estadual, municipal e tal, e todo mundo viu que é muito seguro e muito bom para as pessoas continuarem a trabalhar, receberem seus proventos, e levarem para as regiões onde moram esse tipo de entendimento que precisa de muita higiene, que precisa de muito espaço. Isso eu entendo que o nosso setor está ajudando o governo na elucidação de todas as pessoas de como que devem se comportar, quanto higiene, como que tem que fazer para superar essa questão. Então, respondendo especificamente, já que nós temos autorização para manter os estandes, quer dizer, para manter os canteiros abertos e receitamos com isso, eu prefiro ter isso aí do que entrar num embate onde não seria nem justo ter estande de venda aberto versus os shoppings fechados, as lojas, o comércio fechado. Vamos interagir com a sociedade, elucidar todo mundo que interage nos nossos canteiros, na nossa cadeia de produção, para que eles espalhem essa maneira de ser, maneira de se comportar, nova maneira de se comportar. Então, é isso que eu acho. A gente não é uma questão de escolha, é uma questão do que sobrou, como fazer da melhor maneira possível. Legal. Bom, aproveitando a Jorge e Fernando, bom, a companhia não é uma companhia, enfim, uma startup, já é uma companhia com vários anos e, de certa forma, calejada e passou por outras crises. Esse momento traz, por exemplo, tem um potencial ali, algum benefício atual? A crise, por exemplo, hoje tem uma posição um pouco mais, dá para olhar para um tom mais positivo comparando 2008, talvez 2015, 2016. Eu coloco aqui, não sei se vocês concordam, mas acho que a aprovação ali da lei dos extratos, de certa forma, traz um benefício para vocês, pelo menos de curto prazo, em relação, por exemplo, a 2015, 2016, que o setor como um todo, vocês especificamente, não tiveram um nível tão alto de extrato. Vocês concordam? O que vocês acham, assim, se fosse olhar de uma maneira geral, comparando essa crise com crises anteriores que vocês já passaram? Bom, vamos lá. Vamos separar cada crise na sua crise, né? Em 2008, nós tínhamos acabado de fazer o IPO em novembro de 2007 e tínhamos captado 400 milhões, alguma coisa assim. Em junho de 2008, nós tínhamos emitido uma debenture de 200 milhões
Então, nós estávamos com caixa na ordem de 600 milhões ou mais, estávamos super confortáveis também. O Fernando acompanhou toda essa parte da captação de debênture e tal. Se usar um termo aí simplista, talvez a gente teve sorte, graças a Deus, de estar com o caixa bem posicionado nessa crise de 2008. E a gente teve chance de atravessar de uma forma tranquila. E já em 2014, 2015, nós estávamos num cenário totalmente diferente, porque nós, em 2011, a gente resolveu mudar a nossa estratégia comercial. Nós estávamos espalhados em 24 cidades do estado de São Paulo, 70 canteiros de obra simultâneo, com uma operação mais para média, para classe média, alguma coisa econômica, e achamos que estávamos com muito risco na nossa operação. Quando eu disse, agora há pouco, que nós temos uma operação muito segura e confortável, isso tudo vem desde lá de 2011, quando nós achamos que não tinha segurança, tinha autoendividamento, estávamos diversificados geograficamente de uma maneira muito forte, e tínhamos autoendividamento, baixa lucratividade. Então, nós resolvemos, em 2011, mudar a empresa, trocar, fazer um turnaround. E por 2011, 12, 13, 14, nós entregamos todas as obras, recebemos o dinheiro de volta, pagamos dívida, o Fernando acompanhou isso de perto junto comigo, e passamos a comprar terrenos na Zona Sul e na Zona Oeste de São Paulo, que estamos fazendo isso até hoje. Então, quando veio essa crise de 2014, 15, 16, 17, nós, Trisul, fomos a empresa que mais cresceu, mais bem atravessou a crise, melhores resultados entregamos, não fomos pegos pelos distratos por dois motivos, porque nós tínhamos um produto finito, numa região de Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo desejável, sem concorrentes lá na época, e o Fernando, muito habilmente, foi trabalhando os clientes, caso por caso, dando um desconto, fazendo um ajuste de preço aqui ou lá, evitamos os distratos, conseguimos girar o dinheiro, dar resultado, e chegamos em 2018 numa situação de rentabilidade, baixo endividamento já, e, em função disso, nós fomos os primeiros a serem contatados pelos bancos para fazer um follow-on, porque daí veio a mudança, toda a parte liberal, do governo liberal, na hora que entrou Bolsonaro, acabou a incerteza de saída de Dilma, entrada de Temer, JH, todas aquelas coisas, entrou Bolsonaro, veio com uma equipe liberal, baixou o juro, baixou a inflação, e nós estávamos no momento exato para sermos contatados pelos bancos e fazer o follow-on. Com essa explicação, a gente chega já na terceira crise, que eu estou achando que nós estamos numa posição muito boa, porque estamos com caixa alto, grandes terrenos, temos aproximadamente 4 bilhões em VGV de terrenos. Se a gente pensar num guidance de 1 bilhão, não é isso que nós... Eu não sei quanto que vai ser, vamos resolver para frente. Hoje é de 1 bi a 1 bi 300. Talvez a gente descontinue o guidance e dê outro número, mas se imaginar 1 bilhão, teríamos 4 anos de land bank aí já encaixado, um nível de caixa super favorável. Então, esse é o histórico. Vamos falar, por sorte, de novo, e as voltas que a vida dá, a gente foi pego numa situação dessa, que eu espero que seja uma crise bem curta, sem ter que enfrentar os problemas de distrato, com caixa alto, bem localizado, de terrenos. Então, mais uma vez, acho que nós vamos passar isso tudo de uma forma tranquila. Mas talvez o Fernando queira acrescentar alguma coisa a mais nisso tudo, Fernando. Não, Jorge, eu concordo, acho que só complementando, quer dizer, na crise de 14, 15, nós
conseguimos nos sair um pouquinho melhor do que, né? Porque os nossos terrenos eram bem localizados, o nosso produto era um produto com fundamento, com relativa pouca concorrência em volta, porque eram terrenos em regiões mais nobres, mais difícil de conseguir terreno. E essa estratégia é a que persiste até hoje. Então, se houver um repeteco do que aconteceu em 15 e 16, eu diria que a gente está bem posicionado, porque, de novo, nós estamos com terrenos nas regiões mais nobres, com produtos bem elaborados, com pouca concorrência em volta. Então, isso funcionou muito bem há 3, 4 anos atrás, e a gente tem uma expectativa de que esses fundamentos continuem nessa atual crise também. Legal, eu queria completar um pouquinho. Jorge, eu queria seguir a pergunta que o Glauco fez para o senhor, mas principalmente no momento que a companhia está, né? A companhia fez uma captação de recursos forte, como você citou. Você acha que nesse momento a companhia ter um caixa tão robusto também serve para ela olhar as oportunidades? Será que não vai ter concorrentes de vocês que não vão seguir obras e que talvez vocês tenham outros terrenos que vocês possam fazer outros investimentos nessa região que você mesmo comentou que os imóveis são finitos e o desejo do público vinha aumentando? Você acha que pode ser uma oportunidade? Bom, Marcos, acima de tudo, não é pelo fato de que a gente tem um bom nível de caixa, tranquilo, que nós não temos um comitê de crise com foco no caixa, cujo Fernando é o líder, e ele checa cada despesa, cada possibilidade de redução de custo, nós vamos passar a olhar, porque nós não sabemos quanto tempo isso pode levar. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar sem ter um nível de vendas adequado. Então, assim que a gente tiver alguma visibilidade, a gente está aí em casa, trabalhando, não para de entrar e-mail de analistas, dando projeções em português, em inglês, tudo que a gente faz é ver isso aí. Mas me parece que dizem que vai ser em V, caiu muito rápido, e se Deus quiser, sobe muito rápido. Se isso acontecer, e a gente chegar nos meses aí, 2, 3, 4 meses, com um nível de... com o termo que eles usam, com a curva achatada, achatando a curva, muita gente imunizada, abrindo o comércio, abrindo a economia voltando a girar, daí a gente tendo uma confiança de que as vendas voltaram e o nosso nível de caixa será preservado, eu acho que nós vamos poder olhar algumas oportunidades de terreno que eu também acho, assim como você acha, eu acho que muita gente se preparou para abrir o capital, ou para fazer follow-on, ou para participar do mercado. Tinha uma janela enorme aí, uma euforia muito grande, todo mundo querendo aproveitar disso. E todo mundo tem direito de ter o seu espaço ao sol e fazer as suas operações. Como não deu certo, você sabe lá quando que vai dar, se vai ser no ano que vem e tal, eu acredito também que algumas boas oportunidades de terreno nessa região venham ao mercado. E nós vamos estar aí esperando, para comprar no momento em que a gente sentir que nosso nível de caixa está preservado, em que a nossa geração de caixa retornou, o giro da nossa operação se estabilizou, aí sim nós vamos voltar a fazer. Se isso acontecer, ótimo. Se isso não acontecer, nós já temos 4 bilhões em VGV para lançar em terrenos super bem localizados nos próximos anos. E tem uma máxima que meu pai, meu avô, dizem que o homem tem que tomar muito cuidado para não quebrar por tão bons negócios. Se ficar fazendo muito bom negócio, acaba a liquidez, pode quebrar. Então, vamos preservar o caixa. O Fernando é o dono do caixa, ele está vendo
cada centavo que gasta, como a gente pode fazer para não gastar, para evitar, para postergar, para manter essa geração. Eu queria fazer uma pergunta das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Tem bastante pergunta, algumas você já respondeu, você falou um pouco sobre o guidance, a turma perguntou se o guidance pode ser influenciado pelas vendas ou por redução de preço, depois queria que você comentasse. E a segunda era se sua cadeia de fornecedores segue funcionando normalmente, se tem recebido nas obras tudo normalmente, ou se você tem sentido que essa cadeia está prejudicada. Então tá bom, vamos iniciar pelas obras. Todos os nossos canteiros estão em ordem, funcionando. Nossos colaboradores, vamos dividir em dois. Os nossos, porque a gente sempre entra com mestres, apontadores, engenheiros, a equipe de inteligência. Todo mundo que tinha acima de 60 anos foi colocado em casa, foi liberado para ir para casa. Todos os funcionários nossos que tinham problemas de doença antiga, tipo bronquite, asma, alguma questão que reduzisse essa imunidade, também foram para casa. A gente fez isso com todos os nossos empreiteiros, e hoje nós estamos com um efetivo de alguma coisa como 2.200, 2.300 funcionários, nos nossos 20 canteiros, 22 canteiros, com 90% dessa frequência. Teve alguns que, isso era entre 80 e 85, já está em 90, porque alguns empreiteiros acabou trocando as pessoas que não iam porque ou estavam longe, não tinham como ir em transporte público, mas eu sei que nas semanas iniciais a gente teve uma redução para algo entre 80% e 85% desse staff, hoje já estamos em torno de 90%, então essa é a questão dessa mão de obra. Com relação a fornecedores, nós não estamos percebendo ainda dificuldade. Hoje ou ontem, já não me lembro bem, eu estava falando com o diretor técnico, a turma que vende aço para nós estão pedindo um pequeno prazo a mais, em vez de entregar uma semana, vou entregar em 2 semanas. Eu não sei se é problema de que desligaram algum forno, mas eu soube que desligaram algum forno, mas para a indústria automobilística, não para as barras de aço que nós usamos. Mas a única coisa que a gente tem visto é um pequeno atraso na entrega de aço. O concreto tinha 1 ou 2 empresas que, não sei se questão financeira, saúde financeira delas, alguma coisa não estava boa, nós já trocamos imediatamente, mas o resto não tenho tido queixa, não. Graças a Deus as coisas estão indo bem, estamos podendo pagar os empreiteiros para que eles paguem os funcionários, e os funcionários possam levar dinheiro para casa para abastecer a família e passar pela crise. Daí você me disse, a outra parte da dúvida, quer dizer, a questão era do... A outra dúvida, eles perguntaram sobre o guidance, se o guidance poderia ser reduzido eventualmente por alguns descontos que vocês pensam eventualmente em oferecer, ou por uma velocidade de venda menor? Então, nós temos capacidade operacional de compra de terreno e financeira para lançarmos o guidance que está colocado entre 1 bi e 1 bi 300. Mas estava conversando com o Michel, presidente do conselho, com o Fernando, com todo mundo, quando estávamos desenhando o nosso fluxo de caixa, e não justifica a gente ter um guidance deste tamanho se nos primeiros lançamentos que nós pretendemos fazer não tivermos uma velocidade de venda esperada. Então, nós achamos que uma velocidade de venda que faça sentido para continuar os lançamentos, seja alguma coisa como 15%, vamos falar, no primeiro mês, quando você lança, depois, ao longo dos 5, 6 meses, quando você não iniciou a obra, mais 20%, você teria uns 35% em 6 meses. Se isso já não começar a não acontecer, a gente já começa a pensar. Então,
Se isso acontecer, nós temos segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento. O que vai ditar o volume que nós vamos fazer é o quanto o mercado vai aceitar. Por isso que eu acho que nós estamos numa operação bastante segura, porque de 2014 a 2018, o setor que teve mais resiliência foram as famílias de médio alto, pessoas com renda de família superior a 20 mil, 20 pouco, com uma cultura financeira bastante desenvolvida. Vamos partir do princípio que o juro Selic vai continuar baixo, talvez mais baixo ainda. Essas pessoas tiveram algumas experiências não tão boas com essa volatilidade, com essa queda de ações e de multimercado. Nós acreditamos que essas pessoas com uma boa educação financeira, uma reserva, uma poupança, trabalhando no topo da renda, vão procurar algum porto seguro, vão procurar imóveis bem localizados, boas plantas e tal. Quando que isso vai acontecer? Eu não sei, talvez assim que essa crise acabar, as pessoas... Nós estamos recebendo muita visita no nosso site, muita visita, e isso eu estava entendendo como que as pessoas em casa, antes de fazer alguma compra, hoje em dia, se você for fazer a compra de um carro, você entra lá na Webmotors e fica pesquisando o melhor. Eu acho que deve estar acontecendo por aí. Quando voltar ao mercado, quando voltar, a gente sair desse cenário, eu acredito que nós vamos ter uma visitação muito grande nos nossos stands, vamos retomar esses percentuais iniciais de venda e vão nos estimular a lançar. Com relação à redução de custo, eu acho que não é o nosso caso ainda. Eu acho que pessoas de classe menos, assim, vamos falar, mas classe média, pessoas que estão na informalidade, aí que tem renda mais próxima de 5 mil a 15 mil mês, aí sofrem mais. Nós estamos um pouco acima disso, por isso que eu acho que a operação é bastante segura. Não estou vendo possibilidade de redução de preço. Espero que não seja necessário. Jorge, aproveitando até um pouco, falando um pouco mais sobre a dinâmica nesse atual momento, queria perguntar um pouquinho se vocês estão olhando alguma dificuldade para fazer repasses, está tendo atrasos, até por certa forma que o canteiro, de certa forma, segue aí trabalhando. Então, teoricamente, aí vocês vão entregar algumas obras aí ao longo aí dos próximos meses. Mas repasse, teoricamente, está tendo algum atraso para os bancos, alguma dificuldade já operacional? Bom, essa parte é do Fernando aí, ele que cuida desse financeiro. Então, Glauco, eu te diria o seguinte, que logo na primeira semana, ou nas 2 primeiras semanas em que começou a quarentena, eu acho que houve uma desorganização. Então, alguns bancos começaram a trabalhar também parcialmente em home office, alguns cartórios chegaram a fechar, mas eu acho que a gente está começando a voltar à normalidade, tá? Nós estamos, nesse momento, fazendo a entrega de 2 empreendimentos que ficaram prontos, fizemos as assembleias de instalação de condomínio no mês de março, fizemos de maneira virtual. Virtual. E nós estamos conseguindo fazer os repasses, tá? Até houve um pleito da nossa associação para que os bancos facilitassem, porque tinha um receio sobre conseguir ou não registrar os repasses, né? E via de regra, os bancos só liberam o dinheiro após o registro. Alguns bancos já estão mais flexíveis com isso, ou seja, eles estão dizendo que poderão liberar os recursos mediante apenas o protocolo do registro, no cartório de registro de imóveis, mas talvez nem isso seja necessário, porque os cartórios também voltaram a funcionar. Então, eu tenho a impressão que isso tende a se normalizar. Legal.
Bom, aproveitando o gancho aí, Fernando, eu queria, e também Jorge, né, vocês comentaram um pouquinho sobre ali a base de terreno de vocês. Tem a flexibilidade, talvez, ali, olhando o nível de incerteza, se piorar, enfim, se não for uma recuperação em V, talvez ali, como você tinha comentado, Jorge, existem alguns terrenos que vocês têm a opcionalidade ali de não continuar e não exercer as opções, ou até alterar as condições, seja a forma de pagamento, o valor, a respeito dessa base de terrenos? Bom, então, quando a gente foi fazer follow-on, nós contamos a seguinte história, que no final de 2018, percebendo a mudança do environment, do ambiente político e econômico, nós saímos na frente e opcionamos bastante terreno. E utilizamos os recursos do follow-on para fazer frente a essas compras. E fomos esticando cada vez mais o momento de compra, porque uma coisa é você assinar um contrato de venda e compra com condição suspensiva. Entre elas são várias condições. Você tem que formar a área, tem que passar pelo comitê com as margens e tal. Então, a gente atingiu quase que um ano do final de 2018 até o final de 2019, tanto que se você vê no nosso balanço, nós estamos aí, a gente encerrou o ano com quase 500 milhões de caixa em dezembro de 2019, 450, eu acho. Então, a gente foi esticando ao máximo isso daí, e nesse começo de ano, de janeiro até março, inclusive, semana passada estávamos fazendo 10, 12, 15 escrituras, nós acabamos comprometendo e exercendo a compra desse volume que dá coisa como 4 bilhões em VGV. Quando a gente teve aquela conferência do BTG, que foi um pouco antes da crise, um pouco antes do carnaval, nós dizíamos que tínhamos 5 bilhões, porque nós tínhamos 1 bilhão em terrenos em condição que estávamos assinando e preparando essas compras aí. Esse 1 bilhão, que iria de 4 para 5, está derretendo tudo, porque os preços estavam, quer dizer, estavam preços mais caros do que a gente conseguiu lá em 2018 e 2019. Isso com margens mais apertadas. Então, esses foram os primeiros terrenos que nós estamos declinando. Mas antes de a gente declinar, hoje mesmo à tarde, a gente tem toda terça-feira à tarde, nós temos reunião com a turma de novos negócios. Eu participo, o Michel, presidente do conselho, está junto comigo, estamos falando, e a nossa orientação é que põe a culpa no coronavírus, renegocie, não tenha vergonha, peça o parcelamento, peça tudo possível, porque, de repente, a pessoa prefere vender por um preço que nos interessa no novo mercado e aceita uma condição. E, se não aceitar, não tem que ter medo. Esse 1 bilhão pode ser desistido sem problema nenhum. Os outros 4, quase 4, nós estamos exercendo porque os preços vinham bons e eram boas margens, boa rentabilidade. Então, vamos ver, quando chegar no mês de agosto ou setembro, nós vamos ver um novo nível de terreno, novo nível de preços, novo nível de custo de construção. A gente também estava tendo ataque por duas frentes, Glauco. Uma dos terrenos que estava aumentando, outra do custo de construção que estava aumentando. Estava vindo muito forte, a euforia, vocês mesmos sabem disso, no final do ano passado, começo desse ano, estava vindo uma euforia muito grande. Então, de certa forma, vamos esquecer, até nem pode falar isso, porque saúde em primeiro lugar, as pessoas que estão aí sendo afetadas, a gente não pode nunca pensar em vantagens comerciais, nem nada disso. Mas esta correção, esta acalmada, esta nova visão, crescer de novo, subir com calma, é muito mais saudável para o nosso mercado do que da maneira que estava se fazendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro.
Jorge, eu queria fazer um comentário. Quando você esteve aqui na Necton, alguns meses atrás, você comentou que o maior risco do mercado de vocês talvez fosse o excesso de liquidez indo justamente nessa direção, de você ter aí alguns novos players e tá trazendo o preço, tanto da mão de obra como dos terrenos, muito para o alto. E talvez essa crise tenha vindo para baixar um pouco a água. Vocês estão capitalizadas, para vocês é uma oportunidade, mas queria saber se vocês já conseguem sentir, do outro lado, que esse choque de realidade já aconteceu, que os preços talvez estejam voltando um pouco à normalidade. Sem dúvida nenhuma, Marcos, porque quando uma pessoa liga televisão, assiste Jornal Nacional, assiste a CNN, vai se assustando. Isso é uma coisa que não tem como não comover as pessoas e ver o que está acontecendo, quantidade de infectados, de mortes, isso aí tudo dá um sentimento que tira a confiança no consumo. A gente mesmo, trocando ideia entre nós lá, estávamos falando que se eu fosse um microempresário, neste momento, eu não ia me preocupar em investir em nada ou comprar, eu ia me preocupar em comprar alimentação e remédio, nem aluguel, nem IPTU, nem gasolina no carro ia pôr, ficar quietinho em casa esperando isso passar. Nesse sentido, é lógico que a correção veio e eu estou achando bom que ela veio, porque a gente teve uma mudança muito grande. A gente nunca teve um cenário onde, eu trabalho há 30 e poucos anos, nunca vi uma inflação tão baixa como está, nunca vi uma Selic tão baixa como está, e parece que vai baixar mais, e dizem que isso aí agora é constante, aí, porque a curva de juro futuro subiu, mas não subiu tanto, e o Itaú projetou 1,5% de taxa de juros, né? É muito pouco. Então, você vê, parece que essa migração da renda fixa para a renda variável e uma corretora, uma gestora como vocês têm, vocês cada vez mais precisam encontrar boas empresas, bons gestores, porque aquela tranquilidade que você tinha na renda fixa, os rentistas que ficavam parados, aplicando dinheiro e tal, eu acho que esse não é. Num prazo, nos próximos 2, 3 anos, eu não vejo isso, com essa liquidez abundante que o governo vai pôr no mercado. E juro baixo da maneira que está, por isso que nós estamos evitando descontinuar o guidance, esperando um cenário um pouco melhor. Se realmente a recuperação for rápida, for em V e não em U, eu acho que tudo melhora no segundo semestre, a gente vai poder retomar, e daí retomar com um pouco mais de prudência, sem estar tão acelerado, porque veio tudo junto, veio um cenário político muito bom, um governo liberal, baixou a inflação, baixou o juro, abriu uma janela, falando que o gringo ia botar o dinheiro aqui, os gringos lá fora, 30% na Bolsa Americana em 2019, gerou 5 trilhões de dólares, um volume enorme, para eles não sabiam o que fazer com o dinheiro, estavam olhando em todo lugar do mundo, então veio tudo muito rápido, muito junto. Eu estou achando ótimo agora que está tendo um momento desse para recomeçar, com novos preços, coisas com fundamento, empresas sólidas. Eu estou achando, olhando do lado econômico, sim, é lógico que do lado da saúde e tal, estou lamentando profundamente todas as notícias que nós estamos escutando, né? Claro, a gente teve mais 2 perguntas das pessoas que estão nos assistindo, vou fazer as 2 juntas. A primeira é do Fabiano, ele diz que outras concorrentes têm feito um modelo de construir e alugar os apartamentos. Ele quer saber se existe a possibilidade da Trisul fazer isso. Já estou vendo pela sua cara aí que a gente já sabe um pouco da resposta. E a outra, que vem do José Eduardo, acho que gostou que você falou no começo da live, que você estava lendo e assistindo muita coisa sobre o Covid, e ele quer saber a sua opinião do desemprego, e se o desemprego vai aumentar muito, e quando que isso passa? Bom, então, 2 questões. Uma, inicial, qual é a inicial? A inicial é sobre os imóveis construídos para locação, se você tem interesse em ir para esse segmento.
Então, Marcos, há 30 e poucos anos nós estamos nesse ramo, eu, Michel, Fernando aí. Nós nunca fomos de alugar, nós sempre fomos de vender. Nós construímos, instalamos condomínio, vendemos. Pode ser que as coisas estejam mudando tanto que, hoje em dia, esse novo estilo de vida, as pessoas não comprarem apartamento, alugarem, os jovens moram em apartamentos menores, pode ser. Vamos ver, eu ainda não sei, eu ainda sou mais da velha guarda, eu prefiro... A gente tem um volume de área que chama não residencial, temos muitas unidades de estúdios e tal, que nós não vendemos, temos em estoque, mas entre a gente alugar ou a gente vender isso aí para algum fundo que trabalhe com isso, eu prefiro vender para um fundo, para cada macaco no seu galho, o cara vai trabalhar, vai dar rentabilidade para os gestores dele, nos dá o dinheiro, a gente compra um novo terreno e fazemos uma... Essa é a minha visão. Essa é a parte inicial da questão. Eu prefiro ficar no old fashion way, comprando, construindo, vendendo e tocando. A questão do vírus aí, do coronavírus, eu não sou médico, sou engenheiro, por mais que a gente leia, não posso dar uma opinião, porque isso eu aprendi. Quem acha que tudo sabe, na verdade, não sabe nada. Então, eu acho que a falta de confiança é lógico que está aí. As pessoas estão com o comércio fechado, caiu a receita, caiu a venda. Espero que se encontre alguma saída rapidamente, que os nossos governantes saibam equilibrar muito bem aí o resguardo horizontal com o resguardo vertical, saibam fazer essa transição para conciliar o melhor entre a saúde e a recuperação da economia. Não sou, graças a Deus, eu não estou nessa cadeira. Já é muito mais fácil a gente ficar do lado que nós estamos, mas eu acho que as pessoas têm que passar por isso respeitando, acima de tudo, as recomendações de higiene, saúde, ficar em casa, tomar muito cuidado. Principalmente, eu já estou com mais de 60, sou grupo de risco, o Fernando também, que está me olhando, nós temos que tomar cuidado. O Michelzinho, o Christensen e vocês dois aí, pelo que eu estou vendo, estão fora. Vocês estão fora do grupo de risco, mas eu, o Fernando e o Michel temos que tomar cuidado e vamos atender as recomendações todas e torcer para isso passar rapidinho. Jorge, a gente está encaminhando para o final da nossa live. Eu queria agradecer muito aí a sua participação, expor um pouco do setor e principalmente dos próximos passos da Trisul para os nossos investidores é fundamental. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, assim como os demais vídeos que a gente já fez. Essa semana a gente tem uma agenda intensa de lives, né? Hoje a gente teve o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a gente teve o Alasca Fundo de Investimento, depois tivemos o deputado Osmar Terra, que tem uma opinião bastante controversa da do governo ou do Ministério da Saúde em relação ao Covid-19, e agora terminamos o dia com a Trisul, a primeira empresa do setor que a gente tem falado para os nossos clientes aqui nessa live. Então, eu queria, de novo, agradecer muito a sua presença, a presença do Michel, do Fernando, e passo para você para as considerações finais que você queira fazer, depois o Glauco encerra para a gente. Então, tá bom. Obrigado novamente pela oportunidade de estarmos aqui, e eu quero deixar bem claro que, além de a gente estar tocando a empresa com reuniões diárias, videoconferência e tal, nós estamos tendo aí uma participação muito forte junto ao Secov e junto à Abrainc, junto aos presidentes França, da Abrainc, e Basílio do Secov, com gestões para buscar melhor nível de juro, melhor participação dos bancos no nosso setor, gestões junto aos cartórios para que eles aceitem o protocolo eletrônico, ou que os cartórios façam um registro eletrônico com assinatura digital, que é uma coisa que precisa ser implantado, que precisa virar uma rotina, onde a gente tem que levar muitos ensinamentos dessa crise, onde essa assinatura eletrônica
o eCPF e todos os contratos digitais são muito importantes. Então, para você ter uma ideia, dizem que tem de 5 a 6 bilhões de reais entre dinheiro depositado e bloqueado, esperando o registro dos contratos. Isso é um valor enorme que entra no caixa das empresas para aumentar a liquidez do setor. E existem várias questões que nós estamos trabalhando também junto ao governo federal para procurar estender, ou melhor, para que não conte o prazo de existência das incorporações durante o período de calamidade, porque existem, não é o nosso caso, mas existem empresas que lançaram um empreendimento, por exemplo, em dezembro, foram pegas pelo corona agora e tiveram poucas vendas e os bancos fecharam o crédito imobiliário para elas. Cada caso é um caso, não é o que nos acontece, mas existem pessoas do sindicato e tudo que sofrem isso. Então, nós estamos conseguindo aí uma medida dentro, e no prazo que dura calamidade, não conta o prazo para cancelar a incorporação. E questões assim vão ajudar todo o setor. Isso é um trabalho diário que eu tenho feito aí, um call, falando com deputados, com senadores, com vereadores. Estamos tentando aqui em São Paulo várias medidas de flexibilização a nível de outorga onerosa, a nível de validade dos alvarás, a nível de melhora da lei, onde talvez a gente retorne o artigo 174 da lei antiga para melhorar um pouco o mix como é que chama? De empreendimentos, onde você possa ter estúdio 1, 2 e 3 quartos de uma maneira melhor. Tudo isso daí nós estamos procurando fazer para tirar lições dessa crise aí. E eu espero que todo mundo se cuide bem, todo mundo em casa, e vamos sair dessa melhor do que entramos. Bom, muito obrigado, Jorge, Fernando e Michel. Queria agradecer muito em nome aqui da Necton e também nossos clientes para atender nesse momento aí, onde que há muita incerteza e questionamentos aí, dúvidas do parte dos nossos clientes. Antes de encerrar, só lembrando que amanhã, além do nosso Morning Call às 9h15, eu, Márcio Gomes e André Perfeito, também às 11 horas, dando sequência a essas lives especiais que nós estamos gerando, especialmente nesse período. Amanhã eu vou fazer uma entrevista com o gestor ali, o Márcio, da RB Capital. Ele é um gestor ali de fundos imobiliários, então falar um pouquinho mais sobre essa categoria. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.